Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! É com muita alegria que iniciamos mais um novo ano, então feliz 2024, hoje 2 de janeiro, estamos aí terça-feira, iniciando a nossa semana, iniciando o nosso ano, escutando a palavra de Deus. E você que está nos acompanhando, que teve a graça da fidelidade ao longo deste ano de 2023 com a Alex Divina, eu desejo um novo ano nessa escuta, um novo ano se preparando, o teu coração ruminando a palavra de Deus, vivendo essa Alex Divina, essa leitura orante da palavra de Deus, mas também um convite a ser um evangelizador, já iniciar o ano convidando outras pessoas, ensinando outras pessoas a viver essa prática tão antiga na nossa igreja, mas que de fato é a própria palavra. Se desde cedo começarmos o nosso dia meditando aquilo que a igreja nos traz e em comunhão com a nossa igreja, preparando o nosso coração para a Santa Missa, e se não temos a oportunidade de ter a missa todo dia, meditarmos a palavra todo dia, é estar em comunhão com Deus, é viver essa comunhão espiritual. E se você ainda não tem o seu compêndio, a sua Alex Divina 2024, ainda dá tempo de você adquirir na nossa loja online, mas também através das nossas casas de missão ou com os nossos membros de aliança. Então você tem a missão de ser esse evangelizador e de propagar a leitura orante da palavra de Deus, que é a Alex Divina, e também divulgar o carisma Sementes do Verbo. A cada mês no nosso compêndio, na nossa Alex Divina, tem uma palavra do nosso fundador para ser meditada. E esse ano a nossa Alex traz o tema Sinfonia da Oração, que é um tema dado pelo Papa Francisco para a nossa igreja e que somos convidados em comunhão com a igreja a rezarmos, a meditarmos e a pedirmos essa graça de comunhão e de unidade. E neste dia, 2 de janeiro, nessa terça-feira, a igreja celebra São Basílio Magno e Gregório Nazianzeno. Então, Basílio e Gregório, eles nasceram na Turquia por volta do ano 330. Companheiros de estudo e amigos, foram monges, presbíteros e bispo. Uniram-se no combate à heresia ariana. Basílio escreveu suas regras monásticas, que são referência até hoje para o monaquismo oriental. Gregório deixou-nos considerável volume de escritos, muito contribuindo para a teologia trinitária. O exemplo desses santos, proclamados doutores da Igreja, convida-nos a pôr nossos dons a serviço do reino de Deus. Então, neste dia, peçamos a intercessão destes dois presbíteros, destes dois santos e bispos, que deixaram para cada um de nós esse testemunho que todos nós somos chamados a sermos servos, a servirmos ao reino de Deus, a servirmos a nossa igreja. A primeira leitura de hoje, a nossa igreja nos traz é retirada da primeira carta de São João. Caríssimos, quem é mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. O anticristo é aquele que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho também não possui o Pai. Quem confessa o Filho possui também o Pai. Permaneça dentro de vós aquilo que ouvistes desde o princípio. Se o que ouviste desde o princípio permanecer em vós, permanecereis com o Filho e com o Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Escrevo isso a respeito dos que procuram desencaminhar-vos. Quanto a vós mesmos, a unção que recebestes da parte de Jesus permanece convosco, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. A sua unção vos ensina tudo, e ela é verdadeira e não mentirosa. Por isso, conforme a unção de Jesus vos ensinou, permanecei nele. Então, agora, filhinhos, permanecei nele. Assim poderemos ter plena confiança quando ele se manifestar, e não seremos envergonhosamente afastados dele quando da sua vinda. Então, essa primeira leitura vai nos convidar a essa filiação, a entrarmos nessa filiação de Deus e a reconhecermos de fato, não só Deus como nosso Pai, a sua paternidade, mas reconhecer também o seu Filho, Jesus, o próprio Cristo no meio de nós. Ele que realizou e realiza desde o princípio da criação. Vai falar, permaneça dentro de vós aquilo que ouviste desde o princípio. Se o que ouviste desde o princípio permanecer em vós, permanecereis também com o Filho e com o Pai. Então, essa comunhão hoje que a igreja nos traz através dessa leitura, dessa
comunhão e dessa unidade com o Pai e com o Filho nessa primeira carta, ao qual nós somos convidados a proclamarmos e a invocarmos o Senhor. O salmo de hoje, ele é retirado do Salmo 97. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígio. Sua mão e seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. O Senhor fez conhecer a salvação e às nações sua justiça. Recordou o seu amor sempre fiel pela casa de Israel. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Alegrai-vos e exultai. Então, assim como os confins do universo contemplaram a salvação de Deus, somos convidados hoje com o salmista a contemplar a salvação do Senhor no meio de nós, a cantarmos um cântico novo. Então, neste segundo dia do ano, o salmista te convida a ter um coração de gratidão e a cantar um canto, a compor um salmo de ação de graças e reconhecer que o Senhor realizou prodígios. Olha o que o salmista vai nos dizer. Cantai ao Senhor Deus um cântico novo porque Ele fez prodígio. Ou seja, Ele nos convida a cantarmos o Senhor porque nós reconhecemos os prodígios, as maravilhas, a fidelidade de Deus com cada um de nós. E Ele vai nos lembrar que a mão e o braço forte do Senhor nos salvou. Ou seja, os braços do Senhor não foram e não são curtos. Todos os dias o Senhor estende os teus braços para nos salvar. E somos convidados a proclamar essa vitória de Deus em nossas vidas, como diz o salmista. E Ele nos lembra que o Senhor, com seu amor, Ele é fiel, fiel para sempre. E Ele nos faz recordar o amor do Senhor. Então, recordemos a fidelidade de Deus com cada um de nós. E por isso somos convidados a contemplar a sua salvação, mas também a manifestar com os nossos lábios e com a nossa vida. O evangelho de hoje é retirado do livro de São João. Este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem és tu? João confessou e não negou. Confessou: eu não sou o meu Messias. Eles perguntaram: quem és, então? És tu Elias? João respondeu: não sou. Eles perguntaram: és o profeta? Ele respondeu: não. Perguntaram então: quem és afinal? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? João declarou: eu sou a voz que grita no deserto. Aplanai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram: por que então andas batizando se não és o Messias, nem Elias e nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. A gente vê nessa primeira leitura que vai narrar, de fato, o interrogatório de João Batista. Na verdade, essa palavra vai nos convidar a oferecer a Deus, a semelhança de João Batista, nossa voz, nossa força e nossa vida. A proclamar como João Batista, porque ele vai dizer: eu sou aquele que clama no deserto. E ele é questionado, mas ele vai deixar para cada um de nós uma lição. Não tenhamos medo de anunciar o Evangelho, de anunciar o Cristo. E é uma leitura que traz muitos questionamentos, que vai falar do batismo. E João Batista vai deixar muito claro, ele veio para batizar com água, mas aquele que batiza no Espírito é o próprio Jesus. E essa é a graça que nós somos convidados a viver esses dois batismos. O batismo de água, mas também o batismo do Espírito Santo, dado pelo próprio Deus através do seu Filho, através do Espírito Santo. Então, que hoje, com estas leituras e este evangelho, sejamos como João Batista, que prepara o caminho do Senhor, que não tem medo de anunciar, de proclamar as suas maravilhas, de anunciar a palavra de Deus, os benefícios que o Senhor realizou no meio de nós, mas de iniciarmos bem a nossa semana. Então, nesta terça-feira, com a intercessão de dois santos também, São Basílio e São Gregório, peçamos a graça de sermos verdadeiros homens e mulheres, servidores e anunciadores da sua palavra como João Batista.
Tenhamos uma bela terça-feira e que Deus os abençoe.